Oi, gente. Oi, oi, minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais um tutorial e nesse tutorial de hoje eu convido você a vir comigo confeccionar esta árvore natalina rústica. É a árvore que eu vou estar usando no meu Natal. Então eu quis compartilhar com vocês e trouxe para o nosso canal essa árvore rústica. Ó, e a gente vai precisar de coisas bem simples, porque ela é muito fácil e rápida de fazer, tá? Ó, ficou linda e ela também pode ser usada como um filtro de sonhos. É só você fazer uma decoração diferente, caso você queira ela como um filtro de sonhos. Então, vamos ao tutorial, tá fácil, rápido, daquele jeito que a gente gosta. Vem comigo, amigurumar. E para fazer essa árvore, nós vamos utilizar madeiras. E essas madeiras a gente pode encontrar na rua e a gente vai cortar elas do mesmo tamanho, ó. Tem que ser com o mesmo calibre, todas elas, tá? E aí, se você desejar, ó, você pode tratar essa madeira, tá? Passar um verniz, como você desejar. Eu prefiro não passar. E nós vamos estruturar ela como um triângulo, tá? Ó, vamos fazer um triângulo. E com a linha que a gente escolher, eu escolhi este tom, um branco, um nude com dourado, mas você vai usar a sua criatividade porque ela é de graça e você vai fazer escolhendo o tom de linha que você desejar, tá? Esse fio é compatível com uma agulha 1,75. Ele é um fio bem fino. E nós vamos estruturar e amarrar esta madeira, unindo elas dessa forma, ó. Vou fazer com vocês a primeira ponta, ó, vamos enrolar. Pego o fio e vou enrolar bem, tá? Até que ela fique bem firme. E aí a gente vai trançando ela, ó, e dando o formato de triângulo nela, tá? Vamos fazer dessa mesma forma os 3 lados. E nós vamos precisar de 4 pedaços de madeira. 3 é para fazer o triângulo e 1 é para dar uma estrutura nela como se fosse um porta-retrato, para nossa árvore ficar em pé. Vamos continuar trançando ela até que ela esteja bem firme. E agora que ela está bem firme, vamos amarrar com a outra ponta. Podemos cortar o nosso fio. Não se preocupe que não vai soltar. Vamos fazer da mesma forma os outros lados, tá? Formando um triângulo. Prontinho, eu já amarrei todos os ângulos, ó, e já está pronta a estrutura da minha árvore. E essa parte vai ficar para o final, tá? Depois que a gente montar a árvore, depois que a gente costurar o nosso square triangular, a gente vai aplicar essa parte, tá? Agora, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer o square triangular e nós vamos utilizar o mesmo fio com a agulha 1,75 e eu vou iniciar
com um anel mágico. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer mais 3 pontos altos. Vou fazer mais 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Três correntinhas. Vou fechar o anel e vou unir essas 3 correntinhas na minha correntinha. E a gente ficou com 3 quinas, ó. Fizemos um anel mágico, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas e finalizamos. Temos 3 quinas, 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos, ó, até chegar na próxima quina. Cheguei na quina, vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos altos. Essa é a segunda carreira, ó. Temos 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro dessa mesma quina, vamos fazer mais 3 pontos altos. Prontinho. Ó, e toda a quina a gente vai fazer dessa forma. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aonde não tem quina, ó, aqui não tem quina, nós vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Na próxima quina, vamos fazer a mesma sequência. 3 pontos altos. 3 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui não tem quina, ó, tem 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. Na próxima quina, a mesma sequência. 3 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui não tem quina, tem 3 pontos altos, 2 correntinhas, e aí vou finalizar minha carreira aqui, ó, na correntinha, com um ponto baixíssimo. E aí, a gente já formou um triângulo. Aqui, a gente tem um pequeno triângulo. Agora, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, já vai ficar um pouquinho diferente, ó. A gente vai fazer, ó, pontos baixíssimos até chegar na primeira quina. Chegamos na primeira quina, vamos fazer da mesma forma que fazemos todas as outras quinas. Subir 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, formando 3 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro do mesmo, ó. 1, 2, 3. Temos, ó, a nossa quina aqui, ó, do nosso triângulo, ó. E nessa, nós vamos fazer da mesma forma, e nessa, nós vamos fazer da mesma forma. Mas aqui, ó, já formou
Ó, já formou vãozinho. O que que nós vamos fazer? Ó, vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer aqui dentro 3 pontos altos. Somente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu faço novamente 2 correntinhas. Tá vendo? Ó, eu só vou fazer 3 alto, 3 correntinhas e 3 ponto alto nas quinas. Nos outros que não é a quina do triângulo, eu vou fazer somente 3 pontos altos. E vou dar sequência, 2 correntinhas. Agora sim, eu vou fazer, ó, 3 pontos altos. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Ó, novamente, aqui eu tenho 3 pontos altos, 2 correntinhas. E aqui, ó, não tenho quina, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui eu já tenho a quina, ó. Quina que eu digo, olha só, ela formou uma quina triangular, tá vendo? Toda vez que eu tiver 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, eu tenho uma quina. Então, eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aonde não tem essa sequência aqui, ó, eu vou fazer somente 3 pontos altos. Um, 2, 3. 3 correntinhas, mais 3 ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas, 3 ponto alto. Duas correntinhas e vou finalizar com um ponto baixíssimo a minha carreira. E eu tenho 3 carreiras, 1, 2, 3. E eu vou subir fazendo dessa mesma forma, ó. Vou fazer, ó, pontos baixíssimos até chegar na quina. E nós vamos subir esse triângulo fazendo até chegar o tamanho que a gente desejar para a nossa estrutura em madeira. Esse daqui tem 3 carreiras. Eu preciso de mais carreiras. Então, eu não vou dar uma quantidade certa, porque vai depender da estrutura que você fizer. Então, eu vou fazer a minha e eu volto com você. Prontinho. Para minha estrutura, eu precisei de 6 carreiras. Sua quantidade de carreira vai depender da estrutura que você fez. E aí, ela, olha, ela não tem que ficar, ó, certinha não, tá vendo? Ela não tem que começar aqui em cima e terminar aqui embaixo, não. A gente vai, ó, centralizar ela, ó. E aí, a gente vai, ó, centralizar e vai vir fazendo as amarrações, ó. Vai vir amarrando ela e puxando ela para o lugar, tá? Ó, aí a gente vem puxando, amarrando e puxando. E a gente pode fazer isso crochetando mesmo, o que eu não indico sendo a estrutura de madeira, porque senão vai tirar um pouquinho o rústico dela, né? Porque se a gente vir crochetando aqui a madeira, ela vai perder um pouco o rústico, porque vai cobrir muito. Então, a gente vai vir amarrando essa estrutura, tá? Então, vou mostrar pra você como que eu vou fazer. Ó, continuar dando sequência, ó, vou fazer, ó, 3 baixíssimo, até chegar na quina. Ó, cheguei na quina,
Aí, eu posso, ó, puxar o meu fio. Eu vou cortar uma boa quantidade de fio para mim amarrar, tá? Ó. E aí, eu vou puxar esse fio. Talvez nem precise disso tudo, mas é bom a gente... E aí, a gente, ó, vai vir, ó, passando, pode pegar uma agulha de tapeceiro, costurando, né? A gente vai vir costurando. E aí, ó, passa de novo aqui dentro, ó. Aí, a gente vai achar o melhor jeito, ó, pra que ela fique... O jeito que ela vai ficar melhor, tá, ó? E aí, se você quiser, você pode amarrar as 3 pontas primeiro e vir fazendo depois, tá, ó? Pra ela não ficar repuxada demais, ó. E aí, a gente vem, ó, costurando mesmo, ó. Ó. E ó, pega no square e vai costurando na madeira, ó. Aí, aqui na quina, a gente já dá uma puxadinha nela pra ela, ó. Aqui, a gente já dá uma esticadinha pra ela se achegar, não precisa muito, tá? E continua fazendo esse mesmo trabalho, ó. E aqui, olha, a gente amarra aqui, ó. Tenta não deixar ela muito esticada, senão ela perde um pouco o formato também, né? Então, a gente tem que analisar isso também, ver como é que a gente quer. E assim, a gente tem uma árvore filtro dos sonhos. Você pode decorar ela como filtro de sonho rústico, ou você pode decorar como uma árvore de Natal, colocando um galho na parte de trás, olha. E esse galho é que vai dar sustentação como se fosse um porta-retrato, tá? E aí, a gente, com esse mesmo fio que a gente costurou, que sobrou, a gente vai, ó, amarrar ele junto com os outros na parte do meio, tá? Ó. E ele tem, ó, a mesma altura, tá? E é só a gente, ó, passar para o lado de dentro.
com a agulha de tapeceiro, ó. Algumas vezes, não precisa de muito também não, gente, ó, porque ela fica bem firme, tá? Se você quiser também, você pode passar um pinguinho de cola, ela não solta não, tá? Fica bem amarrada. E aí, ela fica assim, ó, como se fosse, olha, um porta-retrato que dá pra gente colocar ela em pé. Agora, vamos dar continuidade ao trabalho e vamos fazer uma estrela cadente. Eu vou estar utilizando a minha agulha 1,75 e vou estar usando o mesmo fio que amarramos a estrutura da árvore. E esse fio é compatível com a agulha 1,75. Então, vamos iniciar o trabalho com o anel mágico. E vamos subir 2 correntinhas. Já temos um ponto alto, vamos fazer agora mais 11 pontos altos dentro do anel. Prontinho, ficamos com 12 pontos baixos, vamos fechar esse anel e vamos finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo na correntinha. E esse fio a gente pode deixar ele para arrematar a nossa estrela depois. Agora, vamos subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vamos subir mais 3, 1, 2, 3, e vamos fazer um picô, entrando na última correntinha, a 4ª correntinha. Agora que temos o picô, vamos fazer mais 4 correntinhas. E vamos pular um ponto e fazer um ponto baixíssimo no próximo. E já temos a primeira ponta da nossa estrela cadente. Vamos fazer mais 3. Da mesma forma, 4 correntes, mais 3, e a gente faz um picô pegando na 4ª corrente. Mais 4 correntinhas, pula um ponto, faz um baixíssimo no próximo. Vamos fazer mais 2 pontas. Prontinho, já fiz as 4 pontas da estrela. Agora, vamos fazer a estrutura da estrela cadente. E nós vamos fazer 7 correntinhas. Vamos subir mais 3 e fazer um picô. Vamos retornar a base com mais 7 correntinhas. E vamos finalizar no mesmo ponto com um ponto baixíssimo.
Já temos a primeira pontinha. Vamos fazer mais duas e vamos pular para o próximo ponto. Vamos fazer agora 10 correntinhas. Mais 3 e vamos fazer novamente um picô e retornando com 10 correntinhas. Vamos fazer novamente um baixíssimo no mesmo lugar e vamos completar duas pontas. E vamos fazer agora mais uma ponta no próximo ponto. Vamos fazer dessa vez com 12 correntinhas. Subir 3 correntinhas, fazer um picô, subir novamente retornando com 12 correntinhas. E podemos finalizar com um ponto baixíssimo. E está pronta a nossa estrelinha cadente. Vou cortar o meu fio. E vou arrematar puxando ele para a parte de trás e amarrando com a outra ponta do anel mágico. E eu já posso cortar o meu fio. Está pronta, ela fica linda e agora a gente pode usar ela da forma que a gente desejar. Eu vou auxiliar vocês como eu faço uma goma para engomar a minha estrela, porque ela vai ficar mais firme e assim eu posso aplicar ela com uma estrutura mais firme em qualquer lugar que eu desejar. Então, vamos fazer uma goma para ela. É bem simples engomar a estrelinha. Basta a gente ter, ó, um saquinho. Eu gosto de fazer assim, bem simples. Nada de usar vasilha nem nada não, gente. Ó, a cola branca pura, tá? Porque ela fica bem mais firme. E aí eu vou, ó, umedecer bem a minha estrelinha, ó. Quanto mais úmida ela ficar, melhor, mais firme ela fica, mais durinha ela fica. E agora a gente vai estruturar ela. Depois que ela tá bem úmida, ó, a gente pode, ó, eu gosto assim, de deixar, ó, essa base da cadente, ó, para baixo, como se ela estivesse subindo. Mas você pode colocar ela para cima, você pode abrir ela, vai depender de como você desejar que a sua estrela cadente fique, tá? Desde que ela esteja bem úmida, você vai estruturar ela e aí é só a gente deixar ela num ambiente quietinha, sossegada, por mais ou menos 24 horas, dependendo do tempo. Se tiver calor, ela vai secar mais rápido, tá? Depende da secagem da cola agora. Aí a gente, ó, dá a estrutura da maneira que a gente quiser e guarda ela e deixa ela secar. Está prontinha a nossa estrela engomadinha, tá?
Depois de 24 horas, a nossa estrela está pronta e a gente já pode utilizar para aplicar na nossa árvore. Agora, vamos aplicar a nossa estrela na nossa árvore. E aí, a gente pode colar ela. Eu estou usando a cola quente, tá? Se você não tiver a cola quente, você pode usar outra cola. A cola instantânea também dá certo. E aí, é só você posiciona ela, vê a posição que você quer e você cola ela com cola quente. Depois que colar, é um pouquinho difícil de tirar. Então, eu sugiro que você veja bem a posição para colar ela, tá? E está pronta a nossa árvore. Você pode usar a criatividade e fazer enfeites para enfeitar elas. A minha está do jeitinho que eu quero, mas claro que você pode e deve usar a sua criatividade, colocando a sua identidade nela. Se você quiser colocar outro tipo de estrela também, essa é a minha dica, tá? Essa é a árvore que eu vou usar para o meu Natal. Quero bem simples, mas nada impede que você enfeite ela com botões, com pérolas, use mini bolinhas, miçanga, várias ideias para você enfeitar a sua árvore natalina. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Espero que vocês se divirtam fazendo, que tenham várias ideias para implementar essa linda árvore bem rústica. E peço que deixem um like. Agradeço a você que assistiu até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. Vou ficando por aqui. Beijos no seu coração e até a próxima videoaula.